Oiê, seja muito bem-vindo ao canal Mulher Trader. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal e ative as suas notificações. Bora para mais um vídeo? Opa, não é o que vocês estão pensando. A gente não vai mudar de apresentador no canal, mas foi uma ótima forma de anunciar uma coisa que a gente nunca fez no Mulher Trader antes, que é entrevistar alguém ao vivo. Ó, privilégio de ter você aqui. Que honra ser o primeiro convidado, né? Esse modelo novo. Porque pandemia não tá fácil, né? Então, o que deu certo é que você estava aqui, pertinho de casa, e por que não, né? Gravarmos juntos. É isso aí. Já unimos o útil ao agradável, uma visita, né? Sim, tudo. Show de bola. Fabrício, no Bate-Papo Trader a gente tem uns rituais, assim. Tem uma parte que eu faço um ping-pong com você. Eu digo algumas coisas tipo Xuxa, assim, é? Tipo Marília Gabriela, tá? Pô. Eu falo algumas coisas de análise e você me diz se é importante ou não para o seu operacional. Então, eu já vou começar com esse ping-pong. Pô, legal. E aí, depois a gente vai para mais detalhes, assim, da sua vida. Tá bom, show, legal. Então, assim, basicamente sim ou não. Mas se você quiser discorrer sobre o assunto, falar o porquê... Então, é importante ou não, tá? Tá bom. Figuras gráficas. Sim, importante, sim. Padrões de candles. Pra mim, não. Médio pra não, pode ser? Pode ficar um pouco em cima do muro? Acho que dentro do contexto ele é importante. Até as figuras gráficas, mas aí eu dou mais valor para as figuras gráficas, né? Depende do padrão de candle também, né? Depende do padrão de candle. Por exemplo, você tem uma figura interessante, uma região de suporte interessante, você tem um martelo ali, talvez você dê uma força ainda maior, né? Eu uso muito isso. Pô, deixou um pavio, martelo, numa região forte ali, e tá, todas as outras análises que eu faço estão colaborando, então eu vou acabar usando também. Pô, esse ping-pong vai ficar, se eu tiver que fazer esse discurso em cada pergunta, mas é isso, assim. Uma confluência. Exatamente. Fibonacci. Muito, sim, total. Você gosta de Fibonacci, amo, né? Fib. Fluxo. Fluxo interessante, eu não utilizo da maneira tradicional, mas acho interessante a maneira tradicional. A minha é um pouco diferente, gosto bastante de fluxo. Boa. Quando você diz que não é tradicional, é porque você une com o gráfico. Não, é porque eu desenvolvi uma coisa meio diferente, assim, dentro do fluxo, que não é o fluxo que a galera faz. A galera geralmente faz fluxo muito mais em dólar do que em índice. Eu peguei uma particularidade de índice. A galera faz só, ou pelo menos a maioria que eu percebo, né, do pessoal que usa o tape read, a leitura de fluxo, é mais voltada para contratos cheios. Eu também uso nos mini contratos. Então, assim, eu meio que dei uma adaptada, né? E funcionou bastante. Eu uso muito análise gráfica, a parte tradicional da análise gráfica, bem tradicional. O máximo que tem ali é um Fibonacci que eu gosto muito. E aí o tape read já é uma coisa que eu fui no empírico ali, no acerto e erro, estudando, sabe? Sei. E médias móveis? Gosto bastante. Principalmente VWAP, né? A VWAP não é bem uma média móvel, né? Tem gente que classifica como volume, outros como média móvel, mas é uma média móvel ponderada pelo volume, né? Então, e cara, é pontaço, né? Ponto, vê muito player posicionado ali, briga forte. Uso as 3 VWAPs. E a média de 200 gosto, outras médias mais curtas também. Média é legal, média é regressão à média, né? Funciona em várias coisas na vida, como Fibonacci, né? Não só no mercado. A gente usa em um monte de coisa a respeito a isso. E é show. Vamos usar o que funciona, né? E se eu falasse assim, ó, a gente vai operar hoje, só que essa plataforma que eu tenho aqui no meu computador só deixa abrir um único indicador. Você vai ter que escolher o melhor, assim, porque só funciona um. Boa pergunta. É eu difícil, precisaria, né? Eu já tenho gráfico, pelo menos? Tenho gráfico. Tem o gráfico. Eu não operaria, talvez, mas se eu não tivesse outra opção, eu usaria o Times and Trades. O Times and Trades, pelo menos, já me daria uma ideia de player, quem está atuando. O gráfico eu já tenho mesmo ele capenga, né? Traçaria uns Fibonacci meio no olho, assim, ó. Deve estar chegando na primeira retração, coisa do tipo.
E agora falando um pouquinho da sua história, né? Me Vamos conta lá. uma coisa. Você começou no mercado trabalhando nele ou investindo? O que que veio primeiro? Eu comecei trabalhando nele. Na verdade, eu comecei a trabalhar com uns 14 anos, mais ou menos. Começou E cedo, hein? comecei cedo. Eu já queria ter algum dinheirinho ali, né? Quando eu era novo e para ajudar em casa e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu comecei na área de TI, eu comecei arrumando computadores, tipo, tinha um salão de cabeleireiro, salão de beleza, sei lá, ia lá e arrumava um computadorzinho, jampeava as placas-mãe, eu já tinha uma habilidade, assim, com TI, né? Uhum. E eu entrei numa empresa que era a CMA, não sei se você já ouviu falar, ela é tipo uma analógica, mas na época era Não. quem dominava, assim, o mercado de plataformas de operação da época, era com ela. E eu fui trabalhar no suporte ali já de TI, porque eu achava que ia ser essa área que eu ia seguir carreira, sabe? Essa área de manutenção ou de sistema de informação ali, programação, sei lá. Eu até entendo um pouquinho de programação, mas já esqueci a maioria das coisas que eu sabia. E aí dentro dessa empresa, como eu fazia o suporte para os sistemas de negociação, eu acabei que tive muito contato com quem era do mercado, né? Porque o cara ligava e falava, não tô conseguindo ver a cotação do Dow Jones. Eu falava, o que que é esse Dow Jones, né? Aí eu tinha que Uhum. descobrir o que era o Dow Jones, como é que funcionava, e bolsa. Fui me apaixonando pelo mercado, né? Aí eu comecei a operar, não estando numa empresa de financeira, estando numa empresa de tecnologia, comecei a operar nessa empresa. Que legal. E aí foi indo assim, né? Mas eu sempre me interessei muito, eu sempre me interessava muito quando eu vi o pregão Viva a Voz, que no Jornal Nacional, quando antes o Jornal Tá Nacional abordava entregando a muito idade, bolsa. né? É. Fala do pregão Viva a Voz. Mas eu achava legal, falei, pô, o que que esses caras fazem com o telefone, né? Telefonão ali, eu sempre tive muita curiosidade, e aí casou, graças a Deus as coisas casaram muito bem, Uhum. né? Pô, só E, gratidão. e aí, o primeiro trabalho em corretora, né? Foi corretora, a primeira Foi. chance mesmo no mercado financeiro. Foi que ano? Foi 2008, 2008. Porque aí eu vendo esse pessoal dentro lá da CMA, eu visitava, né, as mesas de operação. Comecei aí eu lembro, eu até conto isso bastante, que eu fui na mesa do Bradesco, que era uma corretora muito forte, uma mesa forte na Paulista, os caras operavam pra caramba, tal. E aí eu vi a galera assim, toda, né, aquele monte de tela, a galera alinhadona, de terno. Eu falei, cara, pô, isso aqui é legal. E pô, imagina estar nesse ambiente aqui. E E eu é acho. um ambiente assim É um ambiente. apaixonante, né? Exatamente. Causa essa curiosidade para quem tá de fora, né? Era a Bloomberg na televisão, negócio rolando assim. E aí eu fui me aproximando da galera e falei, cara, como é que eu começo aqui? Tá na mesa ali, tinha um processo, né? Tinha que ter certificação. Geralmente era o pessoal mais indicado, né? E não é a certificação que você tem hoje de analista, é aquela mais de operação PQO? Não lembro o Também nome. PQO. Eu tenho hoje os dois PQOs, né? Você tem um PQO. Cada departamento da corretora tem que ter um PQO, você tem que ter um PQO. Então tem o operacional, que é o cara de mesa ali, que é uma figura que meio que foi caindo em desuso, porque hoje o home broker as plataformas fazem tudo, né? Então Uhum. você faz o termo, o BTC, você faz tudo pela plataforma, não precisa mais ligar. Mas antes você tinha que ligar para fazer um Muita coisa lançamento de pela opção, você mesa. tinha que ligar. E hoje em dia não, algumas coisas ainda precisa, ou alguns caras muito tradicionais que têm o costume de ligar ainda tem um atendimento diferenciado, né? Faz esse tipo de trabalho. Então, são os dois PQOs, o credenciamento que antes chamava Mega Bolsa, agora acho que é Puma, nem sei como é que chama mais, que é o cara que fica na mesa de operação, e o outro é o analista que foi surgir depois, entendeu? Uhum, entendi. E aí, a gente tá falando agora da parte boa, né? Assim, como que foi a carreira, como que foi Até aí trabalhar tava com mamão, até aí isso. tava lindo. Porém, tem um momento também da quebra, né? Como é que foi, assim, a primeira perda que você teve na bolsa? E foi, assim, realmente uma quebra de, putz, tô fora do mercado? Ou foi É. só, assim, perdi muito dinheiro? A primeira quebra foi perder muito dinheiro, mas eu não estava fora porque eu estava ainda dentro da corretora, né? Então eu perdi muito. Na época a gente fazia muito termo, né? Só comprava. 2008 eu estava ali, todo o mercado só subia, era só comprar. Ninguém falava de ficar vendido. Um ou outro que era mais assim esperto.
E você não entendia porque o cara falava de ficar vendida, porque se a gente não, né, quem chegou no mercado em 2000 e pouquinho, ele não viu a bolsa caindo, só viu a bolsa subindo. É tipo o cara que chegar no passado e tá, fala, pô, por que vai ficar vendido? Só vou comprar, né? E você aprende na dor. Tanto é que nessa outra crise, agora no passado 2020, se o cara tá vendo esse vídeo em 2025, talvez vai estar... É verdade, já aconteceu em muita coisa. 2021. Mas em 2020 o pessoal já estava mais preparado para essa queda. Já sabia o que era uma queda, um circuit break, né? E naquela época não, pelo menos devia ser vários anos para trás que não acontecia. Então quando aconteceu, eu e uma galera assim, que só fazia tempo que estava alavancado, quebrou. Foi uma perda grande, mas eu não estava... Eu estava atuando na corretora, então eu tinha um salário ali também, eu tinha outras coisas, né? A segunda vez que eu quebrei... Não faliu de vez, assim. não falei de vez. Falei bem, mas não falei de vez. Entrei em... Como é que chama? Não, daqui a pouco eu lembro o nome. Como é que chama quando você... Entrei em recuperação judicial, tava no processo de falir. Aí depois aí vem 2012, aí a quebra foi maior, porque eu não tava, era o dinheiro que eu tinha, aí eu perdi o que eu tinha tudo. E tive que começar do zero. Aí foi a época que eu já tava mais velho, já tava tempo pra caramba no mercado, né? 7 anos já no mercado, e foi a época que eu falei, eu vou ter que fazer outra coisa, né? Vou desistir dessa parada. Não rolou até agora, 7 anos, tô ficando velho. Morando com meus pais, mas em 2012 tá ficando você louco. acha que, assim, foi algo também que ocorreu de mercado? Ou em algum momento, assim, depois você olha para trás e fala, poxa, eu saí um pouco do meu plano, eu não devia ter alavancado tanto? Ou... Então, essa segunda foi pior porque teve esse lance muito mais... Eu me culpei muito mais, né? Eu já tinha o conhecimento, eu sabia como as coisas mais ou menos funcionavam. Óbvio que com o tempo, hoje eu tenho muito mais conhecimento que naquela época, mas já tinha um tempo de mercado, já tinha... Então eu acho que foi... A segunda vez foi muito mais eu me cobrei muito mais, né? E aí depois você vai entender que você tinha que passar, né? A vida é assim, né? Você tem que passar para ser quem você é. Que chegou uma figura aqui do meu lado. Aqui, ó. O dólar. Não tá aparecendo? Agora chegou aqui, ó. Ele quer participar do YouTube também. Agora ele vai sossegar. Agora ele fica em paz. E aí, o que foi a outra coisa que você... como é que faz, né? Você já tá muito chateado com você mesmo, já tá se cobrando. Perdeu o dinheiro que você tinha. Qual foi a possibilidade que você encontrou aí de trabalho? O que passou pela cabeça? Então, essa época, na verdade, eu tentei fazer de tudo, né? O que tinha para fazer, eu fiz. Eu trabalhei com um amigo que tinha loja de imóvel planejado. Então, ele tinha que descarregar os caminhões, eu ia lá e descarregava o caminhão. Trabalho braçalzão e tal. Eu trabalhei... E aí, o que eu fiquei mais foi no Lava Rápido. Como lavando o carro ali e tal... Era péssimo, tava meio gordo, fora de forma, mas tinha que fazer. E aí, Isso tudo em São Paulo? Isso tudo em São Paulo. E foi uma época que eu sou muito grato às atividades, porque me seguraram na época, né? Eu consegui me recapitular aos pouquinhos e de novo, né? Fazendo uma grana. Aí voltei pro Uber. Comecei no Uber em 2014. Um amigo meu me chamou e falou, pô, Fabrício, tem um negócio novo aí, tal de Uber, a gente compartilha o carro, ele dá carona pras pessoas, tipo um táxi. Foi quando chegou, assim, tava cruzão Uber, tinha um processo do Uber pra você entrar, de falar com um psicólogo, ficava o dia todo lá. Era carro preto no início. Era só carro preto, exatamente. Tinha um carro, acho que 2, 3 anos de uso, tinha um Corolão que eu dirigia lá. E aí eu e-mailava com esse amigo meu que era dono do carro e tal, e fui fazendo. Nessa parada do Uber eu já fui, tirava leite de pedra, para ir juntando algum dinheirinho, mas o Uber nessa época ainda, pelo que eu sei dos motoristas, dava um dinheirinho ali um pouco a mais, então eu consegui surfar um pouquinho essa onda do Uber, né, fiz um caixa, mas eu queria voltar para o mercado mesmo, porque, cara, não conseguia dar certo em mais nada, dar aquele lance daquele 20 e poucos anos, eu falei, velho, eu sou, né, cara, preciso, é o que eu sei fazer, né, e tal. Foi uma época dolorosa, assim, foi uma época de um baque grande. E aí, cara, aí voltei operando, aos pouquinhos, eu fiquei uma época daí só operando mesmo, né? E também tinha Uber, acabava ajudando, mas fui operando na bolsa e tal. E aí eu tive um convite da Valpires, depois de um tempo eu já estava ganhando alguma coisa,
que era para tocar as redes sociais, né? Porque os caras estavam querendo que eu tocasse as redes sociais, tipo, respondesse pergunta no Instagram, no Facebook. O valor em relação ao Uber era até menor do que eu conseguia tirar, mas eu falei, pô, é a chance de eu voltar para o ambiente de corretora, né? Fazer, né? Voltar a falar com a galera e tal. Uhum. E aquilo ali não ia pagar minhas contas, o que eu ia ganhar lá, mas os caras estavam me dando uma oportunidade, eu ia operar também, né? Ia me virar nos 30. E deu certo, né? E aí eu fui operando, comecei a operar ao vivo nessa época, já comecei a operar ao vivo, até uma coisa que eu não sei se eu podia falar, mas eu comecei a operar ao vivo sem ser analista ainda, né? Quando eu tenho operação minha, não sei se tem ainda no YouTube, mas eu não era nem analista e eu já Eu falei que a gente ia dizer operava. coisas que nunca foram ditas. Fica entre nós, hein, gente? Não conta pra ninguém. E essa volta, né? Porque a gente sempre fala assim que não é muito positivo o trader que teve um loss ficar sem operar, né? Volta para conta demo, coisa do tipo. Mas enfim, nesse momento aí depois de 2012, que você vai à falência, você tem que trabalhar e não dá tempo de você ficar operando. Quando você voltou, foi difícil? E assim, no sentido de estar enferrujado ou no sentido de psicologicamente ter medo de perder de novo? Ah, foi difícil nos dois sentidos, né? Então, psicologicamente eu não estava tão abalado, eu acho que eu tinha passado por Ficou muita cético, coisa. né? Falou, não É, morri. exatamente. Eu sobrevivi, né? Entre trancos e barrancos eu estava vivo e assim, um apetite para o negócio acontecer. Então, porque a segunda vez que eu perdi, eu meio que me cobrei muito, mas me identifiquei mais ou menos as falhas ali, né? Entendi, eu falei, cara, vacilei aqui, vacilei ali, né? Ali eu não era para ter dado aquela trucada, aquele all-in naquele momento. Tava operando opção, fazendo umas loucuras e tal. E aí foi assim, foi uma época de muita reflexão e de uma coisa que eu levo hoje muito pra galera que me acompanha, que me assiste, que opera comigo, né? Que é o lance de começar com um pouquinho para você sentir sua estratégia no longo prazo. Então eu não tinha muita opção, eu não ia poder ganhar muita grana, eu não ia poder, né, assim, viver essa vida que eu tinha até vivido já no passado, de alguma, né, eu tinha uma restrição de bens, assim, não podia gastar muito, mas eu falei, cara, eu vou provar essa estratégia que eu já sei fazer ao longo do tempo, né? Uhum. Então vou ter que começar com um contrato, ganhou dinheiro, vou para dois, e fui indo dessa forma, sabe? E, cara, e aí fez todo Foi bem. sentido, que é uma filosofia que eu levo pra galera, até, pra quem tá começando, às vezes é difícil, porque o cara se empolga, né, com tudo que tá ao seu redor, é Porsche, azul, é Mercedes, não sei, de R$ 1 milhão, do trader, a vida de facilidades, né? Aí fechou um dia positivo, fala, bom, já posso aumentar a mão, né? Porque deu certo. Exatamente. E tem um lance, e assim, e aí você tem esse lance e ninguém encara mesmo o trade como uma profissão, né? Como algo para você colher resultados de longo prazo. E eu acho que foi o momento que eu fiz isso, assim, que eu falei, cara, isso aqui vai ser realidade daqui a alguns anos, tal. E hoje, óbvio, eu sou também influenciador, entre aspas, né? Estamos aqui gravando, trazendo mais galera para o mercado. Hoje eu não faço só operações, mas por muito tempo fiz isso e senti na pele esse processo, né? A gente nem imaginava que era possível trabalhar com o mercado financeiro da forma que a gente tem as oportunidades hoje, né? Eu, pelo menos, não imaginava, assim, eu falava, nossa, Isso ou é no banco ou não sei o que eu vou fazer, né? Então, é muito bacana essa liberdade mesmo que o trade traz, né? é muito legal. E eu também, essa época aí que eu comecei, no YouTube eu sempre fui meio assim, falei, pô, né? Se a gente parou nessa parte aí, né? Você tinha parado, eu comecei a falar de YouTube, né? Deixa eu voltar pro YouTube. Aí, essa parada, Que daí você né? já tava na sala ao Não, vivo. e pegando o gancho do que você falou, eu quando começou esse lance de YouTube, eu ainda falei, putz, cara, mas eu dar curso, eu falo tudo errado, não sou um cara, um professor, né? Você tem um professor com aquela imagem do cara inteligentão e tal. Aí começou a ensinar aí eu falei, pô, mas você ensina legal, porque o mais gostoso é isso, né? O cara fala, sempre quis aprender isso aí, nunca consegui e aprendi com você. Uhum. Aí você sabe que você. Aí um cara me falou pra mim ainda nesse processo, eu falei, cara, mas eu não sou um bom professor quando eu queria fazer os treinamentos. Aliás, quando o pessoal pediu os treinamentos pra mim, né? Eu não paro de Uhum. falar, né? Daqui a pouco eu vou falar, Paulinho. Você fala. Ah, mas Ah, fala. Aí eu falei pro cara, eu falei, cara, não dá, não leva o jeito. Ele falou, cara, o professor é o que transmite o conhecimento, né? Independente se ele falar em grego, mas se o cara entender, é o que importa.
Eu falei, é verdade, então vambora Não nessa aí. precisa mais ficar utilizando essas metodologias tradicionais, assim, né, que a É, gente via antigamente. O importante é entregar o conhecimento de fato, né? é isso Mudar a aí. vida da pessoa. E aí, você falou que você estava se cobrando muito depois de 2012 a 2014, porque você ainda morava com seus pais. E aí, quando que foi essa guinada, assim, de mudar, já estar mais estável, voltar a operar e parar, sair de casa e morar sozinho, etc. Ah, e depois veio, assim, depois eu também teve uma hora que eu me apaixonei, né? Que fui morar com a Fernanda em Goiânia, né? Ah, já Tem esse foi lance direto para aí. Goiânia, É, eu entendi. já fui casando e tal. Mas Não o. teve o morar Né, sozinho, não foi teve, da não casa dos pais teve. para casar. Ia ter. Aí eu já fui lá, eu já tava, falei, não, vou morar aqui em Goiânia, né? Cheguei a pesquisar, aí a Fernanda tinha a casa lá dela, aí eu fui indo. Dizem uns boatos aí que você tinha um curso presencial para dar em Goiânia e foi, assim, era uma coisa emergencial, né? É, tive que. Era muito importante. E o curso em si, né, o Bulber, surgiu então pelo pedido das pessoas. Foi É, assim. surgiu pelo pedido das pessoas, mas e aí assim, aí foi, eu demorei pra fazer, né, um curso assim. E, e eu acho que a gente está no mercado onde tem muito curso já, né? Já estava começando essa onda de curso e tal. Começou num lance meio, primeiro, qual que era a minha pegada? Eu falei, cara, eu vou falar de um jeito que diferente, vou falar de mercado de um jeito que é tão simples, cara. Né? O mercado não é simplista, né? Mas ele é rico, mas ele é uma coisa simples de você transmitir, entender o que é uma taxa de juros, né? O que é uma inflação, entender como é que funciona um tesouro, como é que funciona né? um CDB, como é que funcionam as ações. Então é simples, eu vou falar isso da maneira simples. E aí quando eu comecei, depois surgiu uma galera também, mais ou menos nessa época, que estava falando de um jeito mais fácil e tal. Isso é a sacada, né? A É, linguagem. Porque não adianta você ficar trazendo aquele economês e que a pessoa não vai conseguir acompanhar. isso. E aí o lance do curso também, a pegada era essa. Vou fazer um curso que fale o simples. E aí surgiu bastante, teve outros cursos. O que eu acho que foi um diferencial do Buber depois foi a gente pegar e falar, cara, que pelo menos eu senti bastante. O cara fazia um curso comigo, aprendeu ali, mas aí na segunda-feira ele ia colocar em prática e era uma catástrofe, ou também não, aí precisava tirar dúvida, entender o que foi passado. Porque o grande lance é assim, uma semana você não aprende nada, né? Então existem cursos pô, te dá uma semana do curso. Aí você paga lá um absurdo e faz o curso uma semana. Aí na outra semana, óbvio que você não vai conseguir. Ninguém aprende nada em uma semana, assim, né? Você precisa praticar, tá todo dia ali Você não aprende a ser um músico, né? Tem nosso amigo Jota, que ele é músico. Ele fala, pô, é igual se eu chegasse pra ele e falasse, vou ensinar você a tocar bateria em uma semana. Não vai conseguir. Não vai. Mas se ele passar as teorias ali, né, naquela primeira semana e depois te acompanhar por um ano, 2 anos, aí todo dia você tocando algumas horas com ele, provavelmente você vai evoluir muito. Olha, e esse paralelo que você traçou é muito interessante, porque tocar um instrumento bem depende de muito treino mesmo. Todo dia você vai ter que tocar um pouquinho. E a mesma Exatamente. coisa o day No trade, mercado. né? Porque às Exatamente. vezes, assim, o tempo de tela que a gente fala tanto é para você acostumar, assim, o seu cérebro, o seu olho a ver aqueles movimentos do mercado. E às Uhum. vezes você já entendeu o que o professor falou, mas você não tem aquela Sim. capacidade de fazer na mesma velocidade, fazer É. igual, né? Então, é bem isso, É é isso aí. estudo, acompanhamento e treino, né? É isso aí. É isso aí. E você falando dessa fase de mesa de operações e depois em corretora, né? Aí você trabalhou na Modal, na sala ao vivo Isso. e também, enfim, tava ali na mesa, né? Fiquei 2 anos lá na Modal, como analista, né? Eu trabalhei bastante corretoras, né? Fui passando nessa época que eu tava meio quebrado, eu tive muito contato com corretora quando eu trabalhei na CMA, na verdade, né? Visitei muitas. Você conheceu naquela época algum ícone de mercado, alguém assim que. Eu tenho uma história que eu nunca contei. Ó, mais uma, hein? Tô arrancando Mas histórias. essa é meio complicada, mas vamos lá, né? Também não devo nada pra ninguém, vou falar, né?
Mas o negócio é o seguinte, quando eu saí, deixa eu lembrar só as ordens aqui, colocar dentro da ordem certa. Depois da CMA, antes de ir para a Socopa, acho que foi isso, antes de ir para a Socopa, eu estava buscando, eu estava nessa pegada de entrar no mercado, né? Queria estagiar, fazer qualquer coisa e tá dentro. Para mim, pô, aí aprender muito, já gostava de operar, mas eu queria estar naquele meio. Então hoje eu entendo muito, né? Eu tenho alguns alunos que falam, pô, como é que eu trabalho? Tem cara que às vezes você vê que tem uma condição financeira boa, mas o cara quer trabalhar, que acho que o ambiente ensina muito, né? Esse ambiente de corretor. E aí um cara me chamou para trabalhar, eu falei assim, vem aqui e tal, não sei o quê. Eu não eu vou evitar nomes, né, turma? Vou evitar nomes, mas eu vou falar o nome de uma pessoa que é bem importante no mercado aí. Um ícone aí do mercado, né? E aí eu fui trabalhar com esse cara, tal, ó, né, ali a gente tinha um negócio, eu atendi um cara, dentro do escritório desse cara, eu atendi outro cara, que era um cara que operava pesado, Petrobras na época, tal. E você era um operador E dele. eu Então era, ele ligava para a mesa e você é, fechava as eu que operações. dava o fechar, eu que fechava, boletava ali pra ele e tal. Isso durou alguns meses, o cara que me contratou, eu só ficava no escritório, eu, esse cara, a mulher do café, o motorista dele e a recepcionista. Só tinha gente no escritório. E só tinha esse cliente que a gente atendia. Né? Pelo menos que eu atendia era só esse cara. E aí, então era uma vida maravilhosa, né? Ganhava um dinheiro bom na época, tinha só um cliente, ficava ali à disposição dele, operando. Tá, pra mim estava excelente. E aí um dia, o cara que me contratou falou assim, Fabrício, eu tô indo para Miami, né? Viajar, passear, você cuida aí do escritório e vai fazer esse trabalho que você sabe fazer. Esse cara me ensinou muito, né? Ele me ensinou o que era termo, me ensinou a fazer um head, né? De carteira com índice. Me ensinou muita coisa que eu não sabia, que eu queria aprender. Então, pô, serviu muito, foi um aprendizado incrível. Um cara que tinha muita experiência. Quando ele vai para Miami, eu vou pro escritório, se eu não me engano, no terceiro, no quarto dia depois que ele viajou, na hora que eu cheguei lá, tinha uns. Cara, era mais de 10 caras da Polícia Federal. Putz! Falando, ó, viemos fazer busca e apreensão, quem é você? Aí eu falei, meu. Nessa época tinha o caseiro que foi preso, acho que no mensalão, né? Ainda eu falei, velho, você vai sobrar pro cara Vou que. aparecer O no caseiro vai preso, jornal. vai. Eu falei, que eu vou falar pra minha mãe e tal. Aí eu expliquei, né? Falei, pô, não sei, eu opero por alguém aqui e tal. Aí os caras entenderam que eu era. Já deviam ter grampeado o telefone, não sei. Aí fiquei um tempo lá. Depois aí eu descobri que o cara que eu operava, esse cara que eu operava, era o Naginarras. Eita, você não sabia nem o Eu não nome. sabia, era Messier, a gente usava, era o Messier, fala com o Messier, é o Messier, pai, ele era rápido assim. Eu sabia que ele tinha um sotaque ali, mas não sabia, né? Aí eu pesquisando, eu falei, pô, velho, eu operava com esse cara e tal. E quem não sabe, depois dá uma gugada aí, quem era Naginarras. A história toda. E essa era a operação, depois você procura aí, a operação Satyagraha, que tinha um lance com o Celso Pita, Daniel Dantas, Naginarras. Enfim, Nossa, eu depois lembro deu dessa desenrolar época. aí, não sei o que aconteceu, mas teve essa parada aí, né? O que eu posso contar da história é essa, Resumidamente. resumidamente. Mas Mas foi foi uma só um loucura, susto, foi só um né? susto, não fui Pô. preso, nada, ainda nunca fui. Depois, quando eu saí, vou falar, vai ter que falar um monte de bobagem, né? Mas, ó, depois, que loucura, né? Até me zoaram. Quando a Valpires quebrou, que eu trabalhei na Valpires, né? Eu saí um mês antes para ir para Modal, a Valpires quebrou. E os caras entraram, Polícia Federal lá e tal, não sei o quê. Aí os caras falaram, pô, que iam me falar assim, ô gordinho, você tá aqui de novo, velho. Você tá em todas as cagadas ali. Ainda bem que eu já tinha pulado fora antes. Já pensou? Já pensou? Eu já falava, figurinha carimbada, Não, agora você eu não é falei possível. coisas aqui que só foi a primeira vez, juro pra você. Nunca falei disso, né, Fê? Nós já estamos ficando velhos, estamos. E, bom, você falou que uma das coisas que você fala muito para os seus alunos é essa questão de começar pequeno, etc. Mas se você pudesse, assim, dar uma dica para quem está começando, o que mais seria, né? O que você acha que é bem importante? Porque é o que você falou, você trabalhou no mercado, né? Trabalhou em Uhum, corretor, então você viu muita dúvida de cliente, muitas operações de cliente acontecendo, então uhum. ali você já pega erros comuns. Depois os próprios alunos e os seus também, né? Isso Então tem aí. muita coisa Tem aí muita nessa coisa. bagagem Tem muita que a coisa. gente pode tirar disso tudo.
Assim, Paulinho, eu acho que o lance de começar pequeno ele é importante. O lance de você provar, tem um lance meio psicológico aí também, que é provar para você mesmo que você consegue ganhar, né? Porque quando você prova para você mesmo que você consegue ganhar, você não vai mais querer zerar uma operação que ela pode dar gain, que ela tá dentro da sua, né, tá dentro da probabilidade da estatística que, pô, sei lá, de cada 70 aqui, de cada 100, 70 dá certo, desse modelo que eu tô inserido aqui. Se você não provou para você mesmo que aquilo é 70% ganhador, você não tem como você ter segurança para ficar com aquela operação, né? Então Uhum. você precisa começar pequeno e sobreviver é importante. Então as pessoas elas vão muito rápido, seja ao pote, né? Que fala isso, seja ao pote. E aí já quebram rapidamente e não dão esse tempo para sobreviver, para provar para ela mesma que é possível. Você tem muita gente, muito conteúdo bom, você faz um conteúdo incrível. Acho o Obrigada. conteúdo assim, sem puxar saco, mas é muito legal o que você faz, é muito importante. Então você vai aprender aqui com a Paula, vai aprender comigo, vai aprender com fulano, ciclano, você vai aprender com todo mundo. No final das contas, o cara tem que entender que ele vai montar aquilo que ele aprendeu e vai conseguir provar para ele mesmo que ele consegue ganhar dinheiro com algo que ele vai desenvolver. Porque as pessoas caçam a fórmula pronta, o jeito certo, qual o melhor jeito para ganhar. E isso não existe, né? Entender que nem todo mundo consegue ganhar dinheiro nesse mercado. Eu conheci caras, já falei isso, a gente já conversou sobre isso até, né? Caras que eram diretores dentro de corretora, donos de research, analistas renomados, gestores, que no day trade o cara não ganha dinheiro. Uhum. Como assim, Fabrício? Porque o day trade ele exige o tempo para você. É como um cara que canta bem, a gente tava falando de música, ele talvez não consiga tocar bateria porque ele não quer, então ele acha que ele vai chegar lá só porque ele entende de música, talvez, sabe ler a partitura, não sei o que, vou chegar lá também vou tocar. E não é assim, você precisa de tempo, precisa do toque ali, da levada. Então, Paciência, paciência para disciplina. aprender. Então, e às vezes é até pior, o cara que já é de mercado, ele já chega com, então eu já sei como é que é e tal. Então ele não dá esse tempo para ele aprender e desenvolver num mercado que é tão atípico, diferente, com tanta, onde é muito potencializada essa questão emocional, né? Então isso que o cara tem que ter em mente, assim, que ele vai precisar sim provar para ele mesmo que é possível, vai precisar colocar a prova operacional e vai precisar desenvolver o operacional dele. Ele vai aprender comigo, talvez, pode aprender comigo. Pode ter uma ideia, pô, essa leitura do Fabrício, a forma como o Fabrício opera, dá certo. Mas talvez se eu colocar tal coisa ali que eu vi com outro fulano de tal, que eu vi com a Paulinha aqui, eu quero ajustar. Então, Que é o que fica confortável para ele também, exatamente. né? O que dá Né? segurança, o que ele vê que funciona, e é isso aí. É adaptar para a realidade dele, né? Uhum. Então, e resumindo assim, o mercado você vai ver muita gente frustrada e às vezes pessoas importantes e tal com autoridade em outros assuntos, porque são pessoas que não ou quebraram cedo ou porque não se deram esse tempo de fato colocar a parada em prática, dar tempo ao tempo, né? E você vai ver muita gente que vende também ilusão do dinheiro fácil e tudo mais. Você tem que ir no meio do caminho ali, entendendo que é possível sim, mas não é essa facilidade toda, mas não é impossível. Então eu só vou saber como fazer quando E daqui um como ano, tudo na 2 anos, vida. 3 anos, Como tudo na é isso vida, aí. né? Não dá pra gente chegar na bolsa e achar que vai ser de uma hora para outra. Eu tenho alunos que. Eu tenho bastante aluno que dá certo hoje no mercado, que ganha dinheiro, alguns que sobem e vêm de mercado. O que eles têm em comum, todos eles também, eu acredito que todos eles quebraram já uma hora, perderam e fizeram cagada, mas todos eles sobreviveram por muito tempo, desenvolvem a mesma estratégia, consegue perder hoje, tipo, se o cara perder bastante, ele vai entender. Por quê? Porque ele tem isso, ele já ganhou muito também, então ele tem a comprovação do tempo que é importante, né? Com Uhum. essa comprovação do tempo, esse cara tá com a cabeça boa para ir conseguir ganhar e ser de fato consistente, né? E falando dos alunos e das pessoas, a gente, bom, eu com o trabalho nas redes sociais acontece muito assim de receber relatos. Eu Hum. imagino que você, até por essa proximidade com os alunos também, teve alguma situação assim que a pessoa tomou ali uma atitude, uma decisão que foi muito errada e foi assim triste de ver? Então, Paulinha, teve uma situação que foi bem interessante, né? Que eu nunca falei isso também, então vou aqui tô abrindo muita coisa nova. Mas o que foi com a Fê,
minha esposa hoje, né? Que é quando ela começou a operar índice. Ela já operava e uma das operações a gente entrou, eu falei, Fê, entra ali e tal. E era uma compra. Foi no dia que o Temer foi preso, se não me engano. Aí o mercado caiu. E eu falei, Fê, vamos aí, vamos estopar. E aí com a galera a gente virou vendida ainda, eu acho que a gente saiu até ganhando esse dia. Ela não, vai virar posição. Aí ela foi amargando a posição, eu não lembro quantos contratos ela estava, mas ela amargou vários dias e deve ter perdido uns 3 mil, 4 mil pontos. Ou seja, gente, um day trade virou swing, porque ela não estava aceitando. Da sua mulher ainda, pra você ver como casa de ferreiro, espeto de pau. E história boa, vai, pra falar uma coisa... Cara, tem muitos assim, com muita sinceridade, eu fico muito feliz, é o que motiva a gente a fazer esse trabalho, de verdade, muita história legal, bacana. Tem um aluno dentro do time que ele bancou por muito tempo, não sei se até hoje, mas por muito tempo, o tratamento de leucemia da esposa dele com... Então, deram um depoimento bem emocionado, assim, é bem bacana, são super amigos hoje. Do trade. Com o dinheiro do trade. Que legal. Ele ganha dinheiro, né? Vencedor no mercado. Então tem vários casos assim. Eu tenho muito aluno que tem uma admiração legal pelo projeto por causa disso. Né? E além de ter a renda, também poder acompanhar o tratamento, ficar mais próximo, né? Assim, de família, em casa. Né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Então a gente tem um trabalho legal, vira uma família, né? Porque se tá um ano, todo mundo junto, todo mundo se vendo o dia todo das 9 às 17, todo mundo convivendo junto, aí você já sabe o nome do cachorro do um, da esposa do outro, a profissão do um. É uma família legal. Eu tô aqui, chamou time, né? Team Buber. Boa. Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui. Já vai acabar. Já vai acabar. Foi um prazer, Paulinha, foi um prazer, muito legal. Pô, te desejo muito mais sucesso do que você já tá alcançando. Obrigada. Tá fazendo um trabalho de verdade muito legal. Muito bacana. Obrigada. Parabéns. E vai ter mais coisas, né? Logo mais a gente já inventa outra coisa pra fazer. Vamos fazer coisa bacana aí. Show de bola. Gente, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, isso é muito importante. E a gente se vê na próxima. Beijo grande. Valeu, beijo.